Mas eu não quero crescer nunca, disse Peter Pan, exaltado. Quero ser um menino e brincar para sempre. Por isso fugi para Kensington Gardens e vivi muito tempo com as fadas. Marie-Louise von Franz, uma psicóloga suíça junguiana, notou uma tendência preocupante no meio do século XX. Muitos homens e mulheres adultos permaneciam limitados em seu desenvolvimento psicológico e social. Eles ocupavam corpos de pessoas já crescidas, mas o seu desenvolvimento mental não acompanhava o ritmo. Nesse vídeo, abordaremos o problema da infantilidade na sociedade contemporânea, examinando suas causas e impactos tanto no âmbito pessoal quanto nos contextos familiar e social. Esse termo foi originalmente usado na mitologia para se referir a um deus criança, que nunca envelhece. Carl Jung adotou o termo Pure Eternus para caracterizar um tipo específico de personalidade arquetípica que, como Peter Pan, é relutante em amadurecer e assumir responsabilidades adultas. O Pure Eternus é marcado por uma resistência ao envelhecimento e um desejo de permanecer eternamente jovem, tanto psicológica quanto emocionalmente. Von Franz descreve o Pure Eternus como um indivíduo que permanece por muito tempo na psicologia adolescente, ou seja, todas as características normais em um jovem de 17 ou 18 anos continuam na vida adulta, geralmente acompanhado, na maioria dos casos, por uma dependência excessiva da mãe. Von Franz previu que nas décadas seguintes o que ela chamou de problema do Pure Eternus se espalharia pelo mundo e afetaria cada vez mais indivíduos. As previsões de Von Franz provaram ser notavelmente acuradas, principalmente em relação aos homens jovens do Ocidente. Um número crescente de jovens enfrenta dificuldades cada vez maiores em diversas áreas, incluindo acadêmica, social, espiritual, financeira e sexual. Em vez de almejar a independência e deixar o lar familiar, muitos escolhem continuar vivendo no conforto da casa dos pais. Da mesma forma, ao invés de se engajarem em novas experiências e assumirem responsabilidades adultas, muitos preferem se isolar em mundos virtuais, incluindo redes sociais, pornografia online e jogos eletrônicos. Muitos homens jovens se tornaram meros espectadores de suas próprias existências, sem direção ou propósito claro. Eles enfrentam grandes dificuldades para lidar com a frustração e, como resultado, buscam prazeres imediatos como uma forma de alívio. Esse comportamento foi bem analisado por Philip Zimbardo. Na última década, esse padrão se intensificou na vida adulta, onde homens crescidos permanecem como pequenos meninos, tendo dificuldade em se relacionar com mulheres como iguais, amigas, parceiras, íntimas ou até mesmo como esposas estimadas. O crescimento da imaturidade emocional e social representa um risco significativo para o futuro da masculinidade e da sociedade. E dada a gravidade dessa questão, é plausível considerar o problema do Pure Eternus como a principal neurose da era moderna. Mas antes de entender a mente do Pure Eternus, é necessário observar as condições que deram origem a esse problema. E para esse fim, devemos discutir como um forte complexo materno inibe a maturação dos homens. Pois, como Von Franz observa, um homem com um complexo materno sempre terá que lidar com suas tendências a se tornar um Pure Eternus. Ao longo de nossa história evolutiva, a mãe e o pai assumiram papéis parentais diferentes. As mães sempre interagiram mais com seus filhos do que os pais. Elas mantêm mais contato físico e são mais nutridoras, reconfortantes e empáticas com as dores e necessidades físicas e emocionais da criança. Essa relação extremamente íntima e próxima com a figura materna cria na criança uma marca emocional duradoura, um vínculo psicológico altamente resistente da criança em relação à mãe, que psicólogos chamam de complexo materno. A experiência da criança sobre a mãe é internalizada como um complexo, um agrupamento de energia emocionalmente carregada além do controle do ego. Os pais, por sua vez, não criam o mesmo vínculo de dependência com a criança. Em vez disso, seu papel tradicionalmente foi fornecer à criança em desenvolvimento recursos e proteção, e, igualmente importante, orientação. Mais especificamente, o papel do pai tem sido ajudar a criança a se libertar do vínculo de dependência com a mãe e, assim, ajudá-la a emergir no mundo como um adulto independente e funcional. Ou, como James Hollis bem explica, sem um pai para tirá-lo do complexo materno, o filho permanece um menino, preso tanto na dependência quanto na supressão machista compensatória do feminino. Seu medo e confusão
tornam-se então desvantagens que ele deve ocultar. Na maioria das culturas ao longo da história, os indivíduos faziam a transição da adolescência para a vida adulta com a ajuda de ritos de passagem iniciatórios. O propósito central dessas práticas, independentemente da cultura, era distanciar o jovem de sua mãe, tanto em termos físicos quanto emocionais. Esses ritos eram realizados logo após o início da puberdade e eram instituídos exclusivamente pelos homens mais velhos da tribo, os pais culturais. As mulheres eram geralmente proibidas de observar ou de participar desses rituais. Um típico rito de passagem, conforme explicado por Mircea Eliade em seu livro Ritos e Símbolos de Iniciação, acontecia da seguinte forma. No meio da noite, os pais culturais da tribo se vestiam como deuses ou demônios e raptavam o jovem de sua cama. Esse seria o último momento em que o jovem veria sua mãe, às vezes por meses. O jovem, então, era levado para uma caverna profunda, enterrado vivo ou então mergulhado em algum outro tipo de escuridão literal ou simbólica. Essa etapa representava a morte simbólica da infância do jovem, a perda do paraíso e das alegrias da irresponsabilidade. O objetivo era transmitir ao jovem a mensagem de que você não pode voltar para casa. Após a morte simbólica da infância, era então realizada uma cerimônia de renascimento, marcando a transformação do jovem para um estado mais maduro de ser. E não acabava por aí. Posteriormente, ele era ensinado pelos anciãos a sabedoria e o conhecimento da tribo e depois ainda enviado para a natureza selvagem, onde passaria muitos meses sozinho, lutando por sua sobrevivência. E somente após seu retorno bem-sucedido, ele era recebido de volta na tribo como um membro adulto. E a partir desse ponto, esperava-se que o jovem tivesse superado seu complexo materno. A imaturidade e dependência complexas não eram mais aceitáveis. Dada a intensidade e, às vezes, a natureza violenta desses processos de iniciação, parece que nossos ancestrais entendiam bem que separar um menino jovem de sua mãe era uma tarefa monumental que exigia medidas drásticas. A ausência dessas práticas hoje pode bem sinalizar uma lacuna em nossa compreensão coletiva do que significa verdadeiramente tornar-se um adulto. Na falta de pais culturais e ritos de iniciação, os jovens de hoje precisam recorrer a seus pais pessoais para receber orientação na transição para a vida adulta, mas infelizmente nem todos os pais podem fornecer essa orientação a seu filho. Para fazê-lo, o pai deve ser forte e independente ele mesmo e estar emocionalmente presente na vida da criança. Ele deve ser capaz de mostrar, através do exemplo, que existe um propósito valioso pelo qual vale a pena lutar nesse mundo. Os filhos precisam que o pai lhes diga o que precisam saber para viver lá fora e como viver com integridade. Eles precisam ver o pai vivendo sua vida, lutando, sendo emocional, falhando e caindo, levantando-se novamente, sendo humano. Quando o filho não vê o pai vivendo honestamente sua jornada pessoal, então o filho terá que encontrar seus paradigmas em outro lugar. Ou pior, viver inconscientemente a jornada não realizada do pai. Em seu livro Encontrando Nossos Pais, Sam Ocean cita um estudo que mostra que apenas 17% dos homens americanos relataram ter um relacionamento positivo com seu pai durante a juventude. Na maioria dos casos, o pai estava ausente física ou emocionalmente. E refletindo sobre essa estatística, o psicoterapeuta James Hollis escreve: se essa estatística incrível estiver sequer próxima da realidade, algo grande e trágico aconteceu com um dos equilíbrios críticos da natureza. De fato, Robert Bly afirma que o relacionamento entre pai e filho é o mais danificado de todos os relacionamentos desde a Revolução Industrial. E aqui eu não poderia concordar mais com James Hollis. Uma interrupção no equilíbrio crítico da natureza humana é exatamente o que aconteceu. Vivemos na era do pai ausente. Cada vez mais vemos crianças deixadas e abandonadas à sorte da educação, sem qualquer resquício de que alguém, algum dia, ao menos tenha tentado lhe ensinar alguma forma de caráter ético ou moral. Espera-se que os homens jovens deixem os confortos de casa para superar seu complexo materno e criar uma vida digna de ser vivida, tudo sem o apoio psicológico de seu pai. Não é de se admirar que o problema dos pio-eternos seja tão proeminente em nosso tempo. Mas os efeitos de um pai ausente na vida do jovem
não param por aí. Eles são ainda mais agravados pelo impacto que essa situação tem sobre a mãe. Isso produz uma situação em que, em primeiro lugar, a mãe tende a se tornar mais autoritária em sua forma de educar para compensar a falta de uma figura masculina na vida da criança. E, em segundo lugar, a incapacidade do pai em fornecer amor e apoio à mãe cria nela uma fome emocional que ela tenta saciar por meio de um relacionamento com a criança. Não poucas vezes se vê, ao lado do filho, uma mãe que parece não ter a mínima preocupação que o filho se torne um homem adulto. Essa situação cria a tempestade perfeita, na qual a mãe se torna o que os psicanalistas chamam de mãe devoradora. Ela protege e sufoca a criança, envolvendo-se em todos os aspectos de sua vida. Muitas vezes, mesmo com as melhores intenções, essa mãe manipula inconscientemente a criança para que ela permaneça dependente dela até a vida adulta. E muitas vezes a criança coopera de bom grado. O que vemos no proscênio psicológico é alguém que vive para trás, procurando a infância e a mãe e fugindo do mundo mau e frio que não quer compreendê-lo de modo algum. Observa-se o conluio secreto entre a mãe e o filho e o modo pelo qual a primeira ajuda o segundo a mentir perante a vida. Uma criança criada dessa maneira e assim nunca tendo a oportunidade de se aventurar por conta própria, de se defender, de cometer erros e corrigi-los ou de tomar decisões por si mesma, se desenvolverá em um adulto prejudicado em sua capacidade de suportar e superar os desafios e lutas inevitáveis da vida. O desejo saudável de se adaptar à realidade e carregar seu próprio peso individual, ambos envolvendo medo, dor e conflito, será substituído pela necessidade de permanecer ligado à mãe, seja ela a mãe biológica ou um substituto simbólico no mundo. Se ele não permanecer dependente de sua mãe biológica, ele pode então buscar desesperadamente em outras mulheres um substituto nutridor, ou então se perder no abraço reconfortante de um vício. Em outras palavras, quando uma criança chega à idade adulta com um forte complexo materno, ela não buscará desenvolver sua inteligência e evoluir sua consciência, mas será possuída pelo que Jung chamou de espírito de regressão, que nos ameaça com a sujeição à mãe e com a dissolução e extinção no inconsciente. Essa criança se encontrará, analogicamente, presa na terra do nunca, sufocada por si mesma na infância eterna. Ele espera ser captado, sugado, velado e tragado. Ele procura, de certo modo, a órbita protetora e nutridora da mãe, a condição de criança de peito. Não é de se admirar que o mundo real desapareça de vista. Mas não importa o quanto o jovem queira se esconder na terra do nunca. O tempo não para. A realidade não espera ele crescer, e ele pode então se perceber como Peter Pan, que só notou que a vida passou quando já era tarde demais. Quando ela acendeu a luz, Peter Pan pôde ver aquela mulher linda e alta. Ele deixou escapar um grito de dor quando Andy se abaixou para pegá-lo no colo. Ele se esquivou, horrorizado. "O que aconteceu com você?" perguntou novamente. Ela precisava contar a verdade. "Eu envelheci, Peter. Já tenho bem mais de 20 anos. Já faz tempo que cresci." "Mas você prometeu que não ia crescer." "Era uma promessa impossível de ser cumprida, Peter. Sou agora uma mulher casada." Infelizmente, Peter Pan nunca chegou a crescer. Ficou eternamente preso na terra do nunca. Mas isso não precisa ser o padrão. Se você quer saber como crescer, o que fazer para escapar à infantilidade, eu criei um vídeo onde analiso as ideias revolucionárias de Nietzsche de como conquistar o poder pessoal. Então, considere assistir esse vídeo, pois a saída da terra do nunca está a apenas um clique de distância.